David Ricardo, que nome legal, né? David Ricardo, parece nome de brasileiro, né? David, que é Davi em inglês, e Ricardo, que é Ricardo mesmo, né? E o David Ricardo tem esse nome e é inglês. Mas esse Ricardo aí é português. Estranho, né? O pai dele é banqueiro em Portugal, eles migram para a Inglaterra, enfim, e ele vira David Ricardo. David Ricardo, vocês vão ter a impressão que esse cara é bem legal. O David Ricardo é o autor da teoria dos salários, né? E isso vai, por exemplo, vai proporcionar a criação da ideia de que a pessoa tem que ganhar um salário mínimo. Calma, não fique entusiasmado, tá? A ideia de salário mínimo pra gente, ela é filtrada por um ideal getulista. A ideia de que é o mínimo e que menos que isso o trabalhador seria explorado. Não, o Ricardo não está pensando nisso. Ele está pensando assim, paga-se o mínimo porque se o cara ganhar menos que o mínimo ele não sobrevive. Então ele virá trabalhar no dia seguinte, ele fará as coisas como tem que ser feita, como o patrão pediu, porque se ele não fizer ele não vai conseguir nem o mínimo. A ideia é usar o salário mínimo como um elemento disciplinador nas relações de trabalho. Agora, o grande barato do David Ricardo é que dos autores liberais ele é o primeiro cara que pensa na ideia de bem-estar. Né? Ele não pensa que um país é rico porque tem dinheiro pra caramba. Interessante isso, né? Para ele, um país é rico quando a liberdade econômica, a liberdade política, a liberdade religiosa proporciona para a população daquela nação uma condição de bem-estar, que é estar bem alimentada, bem vestida, ter onde morar e tal. Para ele, isso acontece ao natural, bastando não fazer a intervenção do Estado na economia, porque as coisas naturalmente vão acontecer. É preciso lembrar que essa ideia de naturalmente também está presente dentro do Adam Smith. Não é à toa que os liberais franceses são chamados de fisiocratas. Né? Físio é a palavra grega para natureza, né? Kratos é a palavra grega para poder. Né? A ideia de deixe acontecer naturalmente, que a natureza vai fazer seus devidos ajustes, porque essas regras, o livre mercado, a meritocracia, a liberdade são regras naturais. Não se esqueçam que John Locke pensava na ideia de direito natural, tipo, um século antes desses caras. Direito natural à vida, à liberdade e à propriedade. Interessante você pensar isso. Direito natural, ou seja, é um direito que você tem mesmo antes de existir. Ele está na natureza das coisas. Ele é um dado a priori. Não foi você que criou o direito. Ele já existia antes. Tá? Tem a ver com essa vibe religiosa puritana, certo? Bom, tendo dito isso, vamos para o Malthus. Esse é bastante conhecido, tá, pelos estudantes e agora parece que voltou à moda falar de novo do Malthus, né, porque a gente tem duas experiências, uma cultural e outra de saúde pública, que fez com que o Malthus ganhasse uma nova visibilidade. A experiência cultural que eu me refiro é um cara que dizem que lembra um pouco a minha fisionomia, um tal de Thanos. Lembra desse cara? Né? Ah, tem pouca comida e tem muita gente no universo, vamos reduzir o universo pela metade que os problemas estarão resolvidos. Essa é a tese do Malthus. Né? Inclusive, eu até brinco assim, eventualmente, que o Malthus está sendo ressuscitado no Brasil. O Malthus pensava, por exemplo, que o crescimento da produção de alimentos e o crescimento da população são desproporcionais. A população aumenta mais rápido que a capacidade de produzir comida. Para ele, Malthus, guerras eram essenciais para trazer de volta o equilíbrio. Da mesma maneira que era essencial pestes, pragas e epidemias. Por que não pandemias? Eu tenho notado, por exemplo, que o atual quadro brasileiro, e por que não dizer estadunidense, literalmente é deixa fazer, deixa passar, porque as pessoas vão de fato morrer, não tenho culpa disso, era assim que tinha que acontecer, é preciso acontecer, porque precisa restaurar o equilíbrio. Isso é malthusiano, isso é malthusiano. Né? Essa é a ideia do cara. Ele escreveu um ensaio sobre demografia no finalzinho do século XIX, desculpa, finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX,
defendendo essas teses como um todo. Né? Então deixa morrer porque é assim mesmo e tchau, acabou, não tem muito o que fazer, vamos lá e tudo mais. Então é isso, é uma sequência de 3 vídeos explicando esses autores. Eu acho que caberia um 4º vídeo. O que vocês me dizem? Fazendo uma... como é que eu posso dizer? Uma leitura sobre os equívocos dessas percepções. Ah, professor, mas eu acredito no liberalismo, eu acredito que isso é real, que é assim mesmo. Eu já falei, o pensamento liberal ele nasceu lá no século XVIII e ele não se manteve o mesmo. Ele evoluiu. E aí, a gente vai ficar parado no século XVIII ou vai evoluir também? Essa é a pergunta, certo? Mas como é que o pensamento liberal evoluiu? Como é que a gente evolui? Como é que a gente evolui? A gente percebe que comete um erro e tenta usá-lo para desenvolver uma percepção diferente sobre si mesmo, sobre seus atos. A mesma coisa aconteceu com o pensamento liberal. Para vocês terem uma ideia, John Locke tolera a escravidão. Mas espera aí, o escravizado é humano? É. Mas todo ser humano não tem direito natural à liberdade? Tem. Tem, todo ser humano tem direito natural à liberdade, segundo os liberais. É tolerável a escravidão para um liberal? Para o John Locke, sim. Será que todos os liberais que vieram depois repetiram essa ideia de John Locke? Você é liberal? Você que está vendo o vídeo aí, você é liberal? Ah, eu sou liberal. E aí? O John Locke também é, e ele defendia a escravidão. Vamos escravizar geral? Ah, não, não quero. Vejam, é preciso compreender essa dinâmica do pensamento liberal. Tá? Ele não é uma coisa igual do século XVIII até os dias de hoje. E é isso que eu vou falar no próximo vídeo.